Bom dia, na paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe meus irmãos nesta manhã, dia 11 de julho de 2021, amém? Vamos começar o culto no seu lar, né? Hoje, domingo, 8 horas da manhã, dia 11 de julho de 2021. Você que já fez da sua sala, da sua cozinha, do seu quarto, um santuário para você orar, para você ouvir a palavra de Deus, eu peço que os irmãos orem conosco agora, pelo poder do nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós entramos diante da Tua presença nessa manhã de domingo, no culto no seu lar, e apresentamos as nossas vidas nas Tuas mãos. Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus, nós apresentamos a Ti, Senhor, as nossas vidas. E temos no coração a certeza que a Tua graça, o Teu poder há de nos abençoar nesta manhã. Pai, nós Te pedimos e Te agradecemos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que crê, diga amém, diga graças a Deus, amém? Você que fica de pé para orar na hora do culto, fica de joelho, pode se assentar aí onde você está, pelo poder do nome do Senhor Jesus. Jesus disse lá em Mateus 18, que onde estiver 2 ou 3 pessoas em concordância, ali Ele está presente. E onde estiver 2 ou 3 ligando sobre a terra, ou desligando sobre a terra, Ele está ligando e desligando lá no céu. E onde estiver 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, Ele está presente. Então não existe desengrejado. Não existe desengrejado. Não estou aqui dizendo para você não ir no culto, aí perto da sua casa, não estou dizendo isso. Eu estou tentando derrubar ensinamento de alguns irmãos, de algumas pessoas, pregadores, obreiros, que diz que se não vai na igreja, você é desengrejado. Não, a Bíblia não dá respaldo para isso. E eu vou dentro da palavra de Deus. Amém? Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, diz assim, o título é os estímulos no combate da fé e no sofrimento por Cristo. Pronto, aqui já dá para ver que, preste atenção, isso aqui não é tempo da lei não, isso aqui nós já estamos na graça. Já fazia mais de 70 anos aproximadamente, que Jesus tinha morrido na cruz e ressuscitado e subido para o Pai. Já fazia mais de 70 anos, acredito eu, né? Acredito de 60 para 70 anos já fazia. Então, os estímulos no combate da fé e no sofrimento por Cristo. Quer dizer que nós podemos sofrer por Cristo. Amém? Diz assim, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Ou seja, é na graça de Jesus, é na graça que está em Cristo Jesus que nós somos fortalecidos, né? E o que de minha parte ouviste, através de minhas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Pronto, né? Ou seja, o testemunho de Paulo, ele nos ensina a instruir a outros. O que é instruir? É ensinar, né? Por isso que eu digo, você pode participar dos cultos no seu lar, na sua casa, mas tem que ter alguém ensinando, tem que ter alguém instruindo, né? O caso, nós estamos reunidos, eu aqui, você aí,
Não precisa a gente estar unido em corpo, né? Pessoalmente, mas unido na fé e na palavra. Então, Paulo diz, e o que de minha testemunha, da minha parte, ouviste, versículo 2 de 2 Timóteo 2, através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Então, Paulo disse o quê? A Timóteo, né? Aqui na segunda epístola de Paulo a Timóteo, que participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Então, Paulo aqui está instruindo Timóteo. Ele está instruindo Timóteo, ou seja, ensinando Timóteo. E Timóteo foi um grande presbítero, né? Um grande missionário, um ensinador, né? Porque ele teve um bom professor, um bom mestre, que era Paulo, né? Então participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Hoje a gente vê pessoas que não querem sofrer por Cristo, né? Eu não estou dizendo sofrer por uma doença, sofrer por uma discórdia no matrimônio, não. Mas sofrer pelo o evangelho como um bom soldado de Cristo. Ou seja, não é nem como um soldado, é como um bom soldado, né? Então a gente podemos observar que nós temos as nossas tarefas aqui no mundo, né? Então Paulo instruindo Timóteo disse, participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo, versículo 4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Ou seja, o direito do soldado, do bom soldado, é não se envolver em negócio desse mundo ou dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou, ou seja, aquele que designou o soldado a uma luta, né? Aqui já dá para ver que muitas pessoas não estão vivendo essa palavra, né? Muitas pessoas se envolvem com as coisas desta vida. Aliás, então o objetivo dela não é satisfazer aquele que arregimentou, ou seja, que designou, né? Você vê que de hoje em dia, muitos buscam a Deus à procura de negócios dessa vida, né? Aí diz aqui no versículo, vamos voltar para o versículo 4, nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida, porque o seu objetivo, ou seja, a sua ordem, né? O seu chamado é satisfazer aquele que o arregimentou. Versículo 5. Igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas, né? Ou seja, irmãos, a palavra de Deus, ela é bem explicada. A palavra de Deus não deixa ninguém confuso, né? Ou seja, o atleta, quanto mais ele treina, mais preparado que ele fica, não é verdade? Diga amém. Diga graças a Deus. O soldado, quanto mais ele treina, o soldado, ou melhor, o atleta, né? O soldado também. O soldado, ele também é um atleta de Cristo, né? Ele tem que exercer, treinar para poder enfrentar uma grande guerra, não é verdade? Mas aqui no versículo 5 diz do atleta. Igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Ou seja, tem atleta que quer ser um bom boxeador, um bom jogador de futebol, um bom jogador de voleibol, de basquetebol, um bom jogador de futebol americano, quer ser um bom jogador, né? Um bom jogador de tênis sem treinar, dormindo o dia todo, sem exercer, sem se alimentar bem, né? Sem ter uma alimentação adequada, né? Ou seja, então quando tanto o soldado como o atleta não tem um treinamento adequado, ele se torna um soldado impreparado e um atleta impreparado, né? Aí diz assim,
Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Versículo 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Ou seja, aqui já entra aquele assunto que a gente prega sobre a obra de Deus, né? Ou seja, o lavrador. Quem é o lavrador? É quem semeia, né? É o que semeia, que trabalha. Ou seja, todo trabalhador é digno de ser o primeiro a desfrutar do fruto da sua plantação. É o primeiro, tem o direito de ser o primeiro a desfrutar da sua colheita. Por exemplo, o pastor, o missionário, ele é um trabalhador, porque ele é um semeador, ele é um lavrador. Para quem não sabe, a palavra de Deus é uma semente. O coração do homem é a terra. E o pregador é o semeador, é o lavrador que semeia a semente. Semeia a palavra no coração do homem que representa, ou seja, a terra, né? É o lavrador que semeia a semente na terra. A semente é a palavra, a terra é o coração. E o lavrador é o pastor missionário, né? Então, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Diga amém. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitando ou ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Glória a Deus, né? Então, irmão, nós temos que entender o que é o evangelho de Jesus. Então, Paulo ele dizia, pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Deus nos faz compreender em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Não está algemada, irmão. Hoje nós vivemos um tempo tão difícil, né? Um tempo que até para congregar já era difícil, agora já está mais complicado para congregar nos dias de hoje, né? Então eu quero dizer para os irmãos que nós que somos cristãos, nós sofremos pelo Evangelho de Cristo. Aliás, nós sofremos por Cristo, né? Nós sofremos para pregar a palavra de Deus da maneira que ela é. Hoje a gente vê muitos pastores com regalia, vivendo bem financeiramente falando, mas é porque esses não pregam o evangelho da sã doutrina. Esses não são algemados por Cristo. Como diz aqui no versículo 8, né? Irmãos, você está escutando um gado cantando, né? É porque aqui Planaltina de Goiás, é uma cidade boa, mas uma cidade que a gente prega até perto do mato, né? Mas isso é bom. Isso é bom porque é um lugar que ninguém quer vir, né? No deserto. Quem quer ir para o deserto? Ninguém, né? Poucas pessoas. Aliás, ninguém quer ir para o deserto, né? Nem Jesus foi para o deserto porque quis. Foi levado pelo Espírito para ser preparado. É no deserto que nós somos preparados, né? Versículo 8. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Olha só, o meu evangelho, viu? Olha a ousadia que Paulo tinha, segundo o meu evangelho. Ou seja, o que ele quis dizer? Ele não está falando segundo o evangelho de Cristo, o evangelho dele, ou seja, segundo o seu evangelizar. Segundo o seu evangelizar. Amém? Pelo qual estou sofrendo até algemas, versículo 9, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada, né? Você vê, dentro da sua casa hoje, ou no seu trabalho mesmo, você pode participar de um culto abençoado. Uma coisa que alguns anos atrás não podia,
né? E eu quero dizer para você que o evangelho não está algemado. O evangelho de Cristo não está algemado. Mas eu quero que você possa fixar sua mente nessa palavra do versículo 6. O labrador que trabalha deve ser o primeiro a participar do fruto, né? Nós, pastores, somos um labrador. Paulo, ele era um labrador. Olha o tanto de pessoas que Paulo ganhou para Jesus, homens malfeitores, homens ímpios, homens que Paulo ganhou, homens que era totalmente o contrário do evangelho de Cristo. Mas eu digo para vocês, hoje em dia está uma burocracia, né, para pregar o evangelho. Olhe para mim. Tem uma foto aí, né? Olhe para essa foto. Que Deus abençoe sua vida. Eu acredito que você chamou seus familiares, né, seus parentes, né, seus vizinhos até, para participar desse culto, né? Irmão, você sabe que o evangelho, ele renova as nossas vidas. Ele nos traz um ânimo. Ele nos traz uma certeza. Ele nos traz uma firmeza, né? Eu posso estar algemado, eu sou um algemado. Eu, missionário francinado, sou um algemado. Por quê? Porque eu renunciei grandes regalias para estar aqui. Você escuta o galo cantar. Você escuta pássaro cantar aqui onde eu estou pregando. Você escuta pessoas gritando aí, pessoas que passam na rua gritando. Você escuta. Alguns ministérios onde eu passei, podia passar qualquer pessoa gritando na rua, ninguém escutava, porque era um lugar amplo, um lugar grande. Mas eu estou bem aqui, pregando o evangelho para você. Pregando o reino de Deus para você. Amém? Então preste atenção, irmão. Eu vou voltar aqui um pouquinho para o versículo 4. 4. Diga graças a Deus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida. Hoje é o que mais tem, né? Vou buscar a minha bênção, a minha prosperidade. Vou buscar a minha cura. Vou buscar a bênção no meu casamento. Amém, irmão? Não se preocupe que tudo isso que eu citei agora, Deus tem para você. Não é necessariamente você buscar isso. É só você ser um bom soldado. É só você não se envolver em negócio desta vida. Porque o seu objetivo tem que ser o quê? Satisfazer aquele que o arregimentou. Arregimentou, ou seja, aquele que te mandou, te guiou, te designou a ir para uma guerra. Você sabe que nós estamos numa guerra, né? Não vai pensar, tem muitos irmãos que dizem, minha vida não está boa, é muita luta. E você queria o quê? Você queria mexer com o formigueiro e não ser picado? Você queria mexer com a onça e não ser perseguido, com o leão e não ser perseguido? Se você queria mexer com a sucuri e não esperar que ela não te esperasse numa emboscada? O que eu quero dizer? Você quer iluminar a sua mente, falar de Deus para as pessoas e não ser perseguido? Né? Então o labrador que trabalha, irmão, ou seja, melhor dizendo, o versículo 4, né? O versículo 4. Então o soldado, ele não pode se envolver com as coisas desse mundo. Não pode de jeito nenhum. Porque ele foi designado para uma guerra. O soldado, quando está numa guerra, se ele olhar para a direita ou para a esquerda, ele é atingido. E se olhar para trás, ele morre mais rápido. Essa é a verdade.
Não se esqueça, irmãos, que nós somos aprendiz, quer dizer, discípulo. Nós somos aluno e nós somos um soldado. Um soldado tem alguém para lhe instruir. Então, quando o soldado ele se envolve com coisas deste mundo, lá na guerra, ele é atingido. Aliás, ele nem se envolve porque não dá nem tempo. Não dá nem tempo ele se envolver com alguma coisa deste mundo. Não é verdade? Então, infelizmente, muitas pessoas hoje têm sido um soldado e vulnerável. Um soldado que ele acha que na guerra ele tem direito. Ele tem direito. Ah, vou para a guerra, mas eu quero sobreviver. Amém. Mas você tem que fazer por onde você sobreviver numa guerra. Você tem que fazer por onde sobreviver em uma guerra. Amém? Você vê que diz assim, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida. Porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Ou seja, tem muitos atletas aí que quer ser o melhor atleta, dormindo o dia todo, comendo qualquer comida, se alimentando de qualquer alimentação. Não pode. Não pode. Ele tem que fazer o melhor. No treinamento, ele tem que estar focado só ali naquele treinamento. Diga amém. Só naquele treinamento. Essa é a verdade. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Por exemplo, o pastor, o missionário é um lavrador. Ou seja, ele é um lavrador, ele trabalha. Ele trabalha. Eu, particularmente, o meu tempo é só para atender. Né? Eu tenho tempo para minha família, né? Que é depois de Deus, é o principal, a família. E orientar as pessoas. Até porque a palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Diga amém. Uma certa vez Deus disse que o meu povo sofre, Deus disse, porque lhe falta o conhecimento da minha palavra. Então, a minha missão é levar um conhecimento, até você. Amém? Jesus disse, conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Diga graças a Deus. Diga para o irmão ou para a irmã que está do seu lado. Se o Filho nos libertar, verdadeiramente somos livres. Conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? É Jesus. A verdade não se resume apenas à Bíblia. A Bíblia contém a verdade, mas Jesus disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livre. Então, se Jesus te libertar, você é livre. Livre do engano, livre da mentira, livre do egoísmo, da avareza, da soberba, da tristeza, né? O missionário que é cristão não fica triste? Fica, mas não vive triste. Todo mundo fica triste. Jesus ficou triste lá no monte. Quando ele diz, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Amém? O que não pode é nós permanecer triste. É igual medo. Todos nós temos medo. O que não podemos é alimentar o medo. O que não podemos é deixar o medo fazer morada em nossas vidas. O medo vem, mas o medo vem para você combater o medo. Diga aleluia
Diga glória a Deus. Diga, nessa manhã de domingo, 11 de julho de 2021, eu recebo a minha libertação pelo poder da palavra de Deus. Glória a Deus, amém? Então presta atenção. Versículo 7. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te, Paulo dizendo, Paulo pregando para, instruindo Timóteo. Diga amém. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Versículo 10. Por esta razão, tudo suporto, por causa dos eleitos, para que também eles obtenham salvação, que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Né? Essa palavra eterna, glória, o nome do nosso ministério aqui, da congregação, é Igreja Eterna, da grandeza de Deus. Eu tirei dessa palavra. Nós passamos, eu e minha esposa, aproximadamente 2 anos orando para me colocar o nome da igreja, um nome eterno, um nome infinito. Por quê? Porque eu via muito nome mudando, né, desse mundo, assembleia, apesar que a Bíblia fala de assembleia, né? Mas tem muito nome aqui no mundo chamado assembleia mundial, o nome de igreja, né? Mundial, universal, internacional, continental. Tem igreja continental, né? Aí eu disse, não, eu não quero uma igreja que fale coisas deste mundo. Eu quero uma igreja, um ministério que tenha um nome eterno para sempre, aonde as almas são preparadas para o reino de Deus. Aí eu fui, né? Então aqui no versículo 10, Paulo diz, por esta razão, tudo suporto, por causa dos eleitos, para que obtenha eles a salvação, que está em Cristo Jesus, com a eterna glória. Então, olha só, o que Paulo dizia, irmãos? Que tudo ele suportava, por causa dos eleitos, por causa dos fiéis. Esse é o nosso dever, irmão. É suportar tudo por causa dos eleitos, para que eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus. Eu larguei tudo, irmãos. Eu larguei regalias, eu larguei tudo. Suportando tudo por causa dos eleitos de Deus. Para pregar uma palavra a você e ao mundo, o mundo inteiro, uma palavra que não venha a ser direcionada pelo homem. Venha a ser pregada pelo homem, né? O Espírito Santo usa o homem, mas que não venha a ser um projeto para poder ganhar economicamente em cima da palavra de Deus. Então, por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos. Ou seja, Paulo diz que ele era algemado, ou melhor, ele era algemado como malfeitor. Mas a palavra de Deus não estava algemada. Mas Paulo disse que ele era algemado como malfeitor, suportando tudo
por causa dos eleitos, ou seja, por sua causa, por minha causa, por causa da humanidade. E eu estou aqui por causa de você que me escuta agora. Levar uma palavra salvificador, uma palavra que vai iluminar a sua mente, que vai iluminar o seu coração, que vai abrir a sua mente, que vai levar até você uma nova visão a partir desse momento. Depois desse culto, você vai perceber que a sua visão foi mudada. A sua visão foi transformada. Você vai ver que a sua visão não é mais como anteriormente. Você, eu, nós temos que sofrer por Cristo. Não sofrer como ladrão, como fofoqueiro, como diz a Bíblia. Não devemos sofrer por isso. Sofrer por ser vítima de uma doença incurável. Né? Sofrer por uma separação na família, no matrimônio. Mas sofrer pelo Evangelho. Renunciar às promoções deste mundo. E na hora certa, irmãos, e oportuna, você como soldado, designado a lutar para agradar o seu general, que é Jesus. Você, soldado, que foi designado para lutar em favor daquele que te arregimentou, ou seja, te designou para uma luta. Você não vai se envolver com coisas desse mundo. Quando você for um bom soldado, que prestar um bom serviço, o soldado é premiado, irmão. Todo exército, quando vence uma batalha, uma guerra, é premiado. Seja de uma reunião, uma homenagem, né? Mas é premiado, às vezes por uma homenagem. Que coisa boa. Pelo exército, pelo general. E eu quero dizer para você nesta manhã, que Deus, Ele quer te ajudar. Vamos terminar aqui. Pelo qual, versículo 9, pelo qual estou algemado, diga amém. Pelo qual estou sofrendo, melhor dizendo, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto, por causa dos irmãos, dos eleitos, do povo, dos membros, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel é esta palavra, que já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Amém? Fiel é esta palavra, versículo 2, de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Oh, glória a Deus, né? É vivermos com Deus. Mas para você viver com Ele, é preciso você morrer com Ele. Como é que morre com Jesus? Largando o pecado, largando as coisas deste mundo, a avareza, a soberba, o egoísmo, a prepotência, né? Se perseveramos, versículo 12, se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele, por sua vez, nos negará. Tem algumas pessoas que dizem assim, Deus nunca abandona ninguém. Deus nunca rejeita ninguém. Não, Deus não rejeita ninguém quando você não rejeita Ele.
É verdade. Deus, ele não anda, ele quer nos salvar. Ele tem um amor imenso por você, por mim, por nós. Mas você tem que entender uma coisa. Deus, ele vai à procura daqueles que quer ele. Não é aqueles que está fazendo o que é certo. Está fazendo tudo errado. Aqueles que está tudo errado. Mas se ouvir um pouco da palavra de Deus, abre o coração. Jesus, quando enviou os 70, ele disse, olha, saudai com a paz. Quem for da paz, permanecer ali com a paz. Quem não for da paz, retém a paz de volta, vai embora. E até o pó da sandália, sacuda dos pés, e até o pó da sandália deixe para trás. Não traga nada. Ou seja, lute por quem quer ser ajudado. Né? Então, se perseveramos, versículo 12, também com ele reinaremos. Se o negamos ele, por sua vez, nos negará. Essa é a verdade. Preste atenção, versículo 11. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos também com ele, reinaremos. Se os negamos ele, por sua vez, nos negará também. Ou seja, como é que a gente nega Jesus? Ninguém nega Deus, né? De palavras, né? Todo mundo diz que ama a Deus, mas é mentira. Quem ama, cuida. Quem ama, procura agradar aquela pessoa amada. Essa é a verdade. Se perseveramos também com ele, reinaremos. Se negamos ele, por sua vez, nos negará. Versículo 13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Ou seja, eu quero explicar para você esse versículo 13. Se nós somos infiéis, ele permanece fiel. Ah, missionário, então tá bom. Se eu sou infiel, ele é fiel? Sim, ele é fiel. Como assim fiel? Se você é infiel a Deus, como deve ser a fidelidade dele para com você? Se você é infiel a Deus, como deve ser a fidelidade de Deus para com você? Ele tem que fazer tudo que te agrada, ele tem que ser fiel a você naquilo que você quer. Não. Deus vai ser fiel a você da forma que você é fiel a ele. Ou seja, Deus, ele vai te recompensar da maneira que você planta. Da maneira que você planta. Deus sempre vai se permanecer fiel. Porque não pode negar a si mesmo. Só que esse fiel que Deus permanece é te dando uma oportunidade dia ao dia. Não é dando tudo o que você quer não, porque isso Deus não faz não. Pode ter certeza disso. Amém? Então não é nada daquilo que a gente temos visto por aí, irmãos. O evangelho não é nada daquilo que a gente vê por aí. E enche você de objeto, enche você de tudo aquilo. Não, é engraçado, né? Sempre eu digo isso, né? O católico, quando usa o terço, a vela, o pingente, a figa, o pé de coelho, o rosário, o santo A, o santo B. É porque o católico é idólatra, né? Os evangélicos, quando usam toalhinha, suco de uva, candelabro, arca da aliança, meia, chapéu, perfume, fronha, né, sabonete, lâmpada ungida, sal. Quer dizer que quando os evangélicos usam isso, eles não estão sendo idólatras não, né? Você está fazendo um mundo para você. Aliás, você está fazendo uma fidelidade para você. É você que constata se você é fiel ou não, né? Engraçado. Hoje, parece que a Igreja Católica tem dado menos
menos objeto do que muitas igrejas evangélicas. Não estou aqui defendendo católico não, tá? Estou defendendo a verdade. Então quer dizer que quando você usa os objetos dados na igreja é porque você está usando a fé, né? Ah, o tijolinho, para com isso, irmão. Para com isso, não seja egoísta. Não seja hipócrita. Então, seja fiel até o fim. Não se boba com nada neste mundo. Amém? Vamos orar no nome do Senhor Jesus. Você pode ficar de pé nesse estado, de joelho. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai amado, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo, ele era um lavrador semeador da palavra. Paulo, ele era um soldado. Um soldado que estava na guerra o tempo inteiro. E não se envolvia com outras coisas deste mundo. Paulo, ele era um algemado, sofredor, visto, considerado como malfeitor pelos ímpios. Contudo, a palavra de Deus não estava algemada. Mas tudo isso, Paulo dizia, que suportava tudo pelos eleitos, pelos que queriam ser salvos. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos nesta manhã. Pai, nós rendemos graças ao Senhor nesta manhã. Tua palavra diz: fiel é esta palavra, se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos também com Ele, reinaremos com Ele. Mas se negamos Ele, por sua vez nos negará. Se nós somos fiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Deus permanece fiel a todo mundo, porque Ele é fiel. Ele não pode negar a si mesmo, e nós somos semelhança de Deus. Mas não espere você que você vai obter tudo de Deus, que você vai estar enganado. Você vai estar a pé, está morando, está indo para muito longe, está a pé. Pai amado, nós te bendizemos e nós te exaltamos. Te bendizemos pela tua graça, meu Deus. Pai, tira do nosso coração o egoísmo, a avareza, a soberba, a prepotência, o orgulho, Senhor. Tira, meu Deus, com teu poder. Desde já nós te pedimos e te agradecemos. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, nós somos dependentes do Senhor. Nós somos necessitados do Senhor, Pai. E nós entregamos nas tuas mãos a nossa vida. Nós lançamos fora toda soberba, todo orgulho, toda avareza, prepotência, egoísmo, desejo em excesso de possuir, desejo em excesso de ficar rico. A palavra diz que aqueles que querem ficar ricos entram em tentação, entram na concupiscência da carne, entram na amargura deste mundo. E por essa ansiedade, muitos se desviaram da fé. Seja um bom soldado, e quando você vencer a batalha, você vai ser homenageado pelo general, que é Jesus. Nós te pedimos e te agradecemos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus. Amém
e graças a Deus. Amém, irmãos? Graças a Deus. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Eu quero pedir a sua doação, a sua oferta. Você que deseja me ajudar nessa obra missionária, Ministério Igreja Eterna da Grandeza de Deus. Você que pode me ajudar através do seu dízimo, de sua oferta, de sua doação. Vou deixar aqui abaixo o contato do WhatsApp para você pedir a sua oração diária. Vou deixar aqui uma conta poupança da Caixa para você mandar a sua oferta, seu dízimo, se você desejar nos ajudar. Amém? Que Deus abençoe. Tenha um bom dia, um bom almoço. E lembre-te de mim, tá? Quando estiver na sua mesa almoçando, tá? Deus abençoe e que Deus ilumine. Bom dia e mais um culto no seu lar que Deus lhe presenteou. Amém.